Na semana retrasada, nós recebemos aqui a dona Conceição, que veio para falar sobre a primeira e segunda capelas de Barretos, né? Mas, claro, inevitavelmente, nós acabamos falando um pouco além da simplesmente capelas, né? Você até acompanhou, né? E ela mencionou alguma coisa que me deixou muito curioso. E, naturalmente, como não era o foco daquele programa, eu achei melhor não estender, né? Mas nós falávamos sobre a chegada das primeiras famílias, né? Então, todo mundo sabe da família Barreto, que é a família que deu nome, vamos dizer, né, à cidade. Mas além da família Barreto, também veio, na mesma época, ou junto, não sei bem, a família Marques, não é isso? Do Simão Antônio Marques, né? E me parece que havia uma terceira família, além dessas. Como é que é essa história? É que, na realidade, assim, até cumprimentar a Conceição, que ela é da Academia Barretense de Cultura, da qual sim. Aliás, uma querida parte. Também, viu? Beijo, dona Conceição. Beijo pra Foi um prazer conhecer a senhora, viu? E ela pesquisa, você ela vê como ela graça, é fuçada. Que maravilha de pessoa. A gente troca bastante figurinha, sabe? Ela descobre as coisas também, a gente vai... Ela é fuçada, ela é pesquisadora, né? Ela é pesquisadora nata mesmo. E, enfim, o que eu achei uma fala dela muito importante, que é algo que eu também falo bastante, mas que nem sempre é reproduzido de verdade nos espaços que a gente tem para falar de cultura e de história, que é a chegada dos indígenas, lembra que ela falou? Né? Porque, na verdade, as terras, nós estamos no Vale do Rio Grande, então essas terras elas foram inicialmente habitadas pelos indígenas, que até onde nós sabemos, até onde os vestígios chegaram, não entraram em contato com essas primeiras famílias de poceiros. Em tese, os indígenas saíram antes. Saíram antes, porque o Jesuíno de Melo, lá no Jornal Sertanejo, que foi nosso primeiro historiador, aquele que primeiro teve a vontade, né, de escrever uma história da cidade, quando a cidade tinha só 50 anos, ele escreveu em 1900 que ele encontrou vestígios arqueológicos de populações indígenas, mas que acreditava que os indígenas que estavam nessa região tivessem migrado rumo ao rio Tietê, rumo ao sul, antes da chegada das famílias, que foi ali por volta de 1830. Certo. O que acontece é que, a sua pergunta é, se existia mais famílias além dos Barreto e do Marques. Sim, não existia três, quatro, existiam outras. Eram várias famílias. Vamos pôr menos de uma dezena, mais ou menos, porque assim, o que a gente tem de indício? Essa região que nós habitamos se chamava São Bento do Araquara. Eu tenho falado isso esse mês de agosto inteirinho, mas eu não me canso de falar porque eu acho uma história muito bonita, porque a gente fala que a cidade nasceu em 1854, mas na verdade ela é bem antes, que é esse período que você me perguntou. Então, assim, essa região aqui da ponta nordeste de São Paulo era tudo Araraquara, São Bento de Araquara se chamava. São Bento de Aracoara. Aracoara. É nome indígena, que vira Araraquara, Morada do Sol. Certo? Então, as vilas maiores era São Bento do Aracoara e depois Nossa Senhora do Carmo de Jabuticabal, que vai se tornar Jabuticabal. Então, assim, após a independência do Brasil, muitas das terras que estavam aqui, que são as Sesmarias, né, elas passaram a ser Sesmarias, elas foram apossadas. Vieram os grandes latifundiários e se apossaram dessas regiões através de Sesmarias, que eram as doações do imperador. Isso eu tô lá no Dom Pedro I ainda, né? Antes de 1830, tô pós-independência do Brasil, década de 1820, mais ou menos. E aí o que a gente tem notícia é que os primeiros fazendeiros dessa região, até que se prove o contrário, eram o alferes João José de Carvalho, que era o dono da grandiosa fazenda Palmeiras, que é o que é hoje a Jaborandi, Colina, um pouco de Barretos, tudo isso era a fazenda dele. Então tinha o Rio Pardo. Fazenda se chamava? Palmeiras. Então tem o Rio Pardo, ali perto de Jaborandi, certo? Barretos, assim. A parte esquerda era a fazenda Jaborandi e ele tinha também terras à ponta direita, atravessando o rio. E também o tenente Francisco Diniz Junqueira, que era o dono da fazenda Pitangueiras, que já ficava mais para o outro lado. Então esses são os dois grandes nomes que a gente tem nesse período, que são os primeiros poceiros, latifundiários. E aí, acredita-se que a família Barreto foi a primeira que veio para cá, porque a gente já está falando da década de 1830, que é um período em que a província de Minas Gerais já está decaindo o ouro. A gente estuda, né, século XVIII, aquele período áureo do ouro, o ciclo do ouro em Minas Gerais. Quando chega o século XIX, que é essa época que a gente está dizendo,
decadência aurífera. Já não tá. Então, assim, existia muita migração de mineiros. Tá. E eles vinham para onde? Para essas terras que até então de ninguém, só que era de alguém, né? E aí eles atravessam o Rio Grande e vão parar lá no sertão do Capim Mimoso, que é Franca. Tá. Então você tinha grandes arraiais, grandes vilas que estavam se formando. Sertão da Farinha Podre, que é Uberaba, certo? Cana Verde, Batatais, o Morro Agudo, que também tinha outro, que era o Morro do Chapéu, esqueci o nome do Morro Agudo, era outro, a região onde é o Morro Agudo. Então, assim, eram grandes vilas que, na verdade, eram formadas até por pousos dos bandeirantes, assim, é uma outra história, né? E aí esses migrantes vêm, atravessam o Rio Grande e depois atravessam o Rio Pardo, certo? E aí, o que a gente tem notícia que o Jesuíno fala é que o Chico Barreto trabalhou como entrante, como picadista dos dois, do alferes e do tenente. Olha, certo? O que é isso? Ele abria as picadas, abria as entradas. Porque aqui não tinha lavoura, provavelmente. Não, era época, mata. Né? Era terra de índio, era mata. Né? Você tinha no máximo as trilhas indígenas que deviam ter sido deixadas por aí, e pousos de bandeirantes, trilhas de bandeirantes. Era mata fechada isso aqui. Então ele trabalhou como entrante e aí ele recebeu como pagamento do serviço dele, não dinheiro, e sim terras. E aí o Francisco Diniz fala para ele, da beira da mata, do Ribeirão Pitangueiras para cima, as terras são suas. Porque você não tem agrimensor ainda nesse período, entendeu? Não tem como registrar. As terras eram registradas pela igreja ainda, não tinha cartório. E era aquela coisa assim, as divisas eram de acordo com um córrego, com uma montanha, com um espigão, com alguma coisa alguma natural. Referência natural. Isso, exatamente. Então vem primeiro a família Barreto, aí o Chico Barreto se estabelece num lugar que ele chama de Fazendinha, que é próximo ao Ribeirão Pitangueiras. Certo? A primeira morada dele. O Ribeirão Pitangueiras, para você que nos acompanha, é esse que cruza aqui o centro da cidade, né? Esse aqui é o Córrego Aleixo. Ah, esse é o Aleixo. É. O Pitangueiras qual é? O Pitangueiras é aquele lá de baixo, perto do frigorífico, que é onde está a água de Barretos. Tá, certo. Né? Que tem a ETA lá embaixo. É aquele que antigamente tinha Pereira. Aquela pontezinha que a água passava por cima ali, é aquele? E descendo lá pro perto frigorífico. Da linha do trem ali? Isso, tá. Certo. Esse aqui no centro da cidade é o Aleixo. Aquele que nasce na União e passa por baixo do Samaúma, onde sempre tem é o São Sebastião. Então, o São Sebastião se cruza com o Aleixo e juntam, formam o córrego Barretos, que é o da Sete. Certo. E esse córrego Barretos deságua no Pitangueiras. Desculpa, no Rio Pardo. No Pardo, lá na frente. Lá na frente, né?